Gente, vamos lá então, vamos começar aqui a nossa aula de escala maior, ok? Escala diatônica maior. Diatônica significa através dos tons, entre os tons, né? Se você for traduzir essa palavra do original, significa através dos tons, entre os tons, né? Então, é uma organização das notas musicais, tá bom? Uma escala musical, gente, são juntar notas que se combinam, que a sonoridade delas, o som, combinam, ok? Notas que se você tocar elas, essa combinação vai ficar agradável para quem estiver ouvindo. Porque que quando uma pessoa que não sabe tocar pega um instrumento e ela faz um som ruim, ela faz barulho, ela não produz música, né? Porque se você der um instrumento na mão de uma criancinha que nunca tocou, ela vai tocar as notas todas misturadas e vai ficar desagradável. Por quê? Essa pessoa, ela não sabe utilizar as notas que combinam, porque quando nós utilizamos as notas que combinam, então nós temos uma sonoridade agradável. Por que quando você vai fazer uma refeição, você não mistura ketchup com pimenta e açúcar e pó de café? Por que a gente não faz um molho assim, né? Vamos fazer um molho? Pimenta, pó de açúcar... Vamos fazer um molho? Pimenta, açúcar, pó de café e leite misturado. Por quê? Porque não combina, não é verdade? Quando a gente vai fazer um molho, a gente coloca o ketchup e a mostarda, o ketchup e a maionese, que combina. Aí você põe o pó de café e o açúcar, né? Que são coisas que combinam. Mas colocar coisas que não combinam não dá certo. Então, assim é a formação de uma escala musical. Nós utilizamos notas que os sons dessas notas combinam e ficam agradável para quem está ouvindo. Então, gente, vamos lá. Aqui nós temos os intervalos, né? Da escala maior. Samuel, eu não sei o que é intervalos, então você precisa assistir a minha aula de intervalos, ok? Em algum lugar por aqui vai estar o link dessa aula, tá bom? Então, você só vai entender como formar a escala se você assistir a minha aula sobre intervalos, ok? Deixa eu te falar uma coisa, ó. É importante também você adquirir a minha apostila de teoria musical. Tá vendo? O ângulo da câmera aqui não ajuda muito, né? Porque a câmera está de cima. Mas é importante você adquirir a minha apostila de teoria musical. Por quê? Você pode fazer as lições aí na sua casa. Ó. Você pode preencher com caneta, né? Lápis, borracha. Você pode estudar junto. Aqui no vídeo você vai assistir. Mas com a minha apostila você vai poder fazer as lições. Tá bom? Então me chama aí. O link vai estar em algum lugar aqui também para você adquirir a apostila e ela é muito baratinha, tá bom? Gente, vamos lá então, formando uma escala musical. Vamos começar, obviamente, pela escala de Dó, né? A primeira nota que a gente tem o Dó. Então, gente, qual que é a tônica? Né? A primeira nota dessa escala, a tônica, obviamente, é a nota Dó, ok? Então, ó, a tônica é a nota Dó, certo? E aí, nós estamos no Dó. E aí você pode ver aqui que existe uma sequência organizada de quais devem ser as próximas notas. Então, gente, grava isso. A escala maior, ela é formada pelos intervalos de tom, tom, semitom, tom, tom, tom. Então, né, você já assistiu minha aula de intervalos e você já sabe o que significa isso. Então, essa é a organização da escala diatônica maior. Olha lá, tônica, que é a primeira nota da escala, né? Tônica, aí tom, tom, semitom, tom, tom, tom. Ok? Então, se nós vamos fazer a escala de Dó, a tônica é Dó, certo? Eu vou andar o que agora? Um tom. Então, ó, tenho a nota Dó, ok? Andei semitom,
né? Que é a mesma coisa que meio tom. Fui mais uma nota para frente, andei um tom, certo? Então, ó, eu tava no dó. Andei meio, andei meio. Meio mais meio é 1, certo? Para você gravar bem. Tô no dó. Andei meio tom. Andei mais meio. Meio mais meio é 1, ok? Certo, gente? Meio tom e semitom é a mesma coisa, tá bom? Então, ó, tô no dó, andei semitom. Andei mais um semitom, então andei um tom. Então, se eu tava no dó e andei um tom, qual que é a próxima nota? A próxima nota é a nota ré. Ok? Aí eu tô no ré. Certo? Preciso andar mais um tom. Olha lá, andei semitom, andei mais semi, andei um tom. Qual que é a próxima nota? Então, olha lá, chegamos na nota Mi. Então, gente, por favor, não se esqueça disso, tá bom? Semitom é andar uma tecla. Então, tô no ré, vou andar semitom. Andei em uma tecla só. Tom é andar duas teclas. Então, eu tô no ré, vou andar duas. Aí sim, então eu andei um tom, ok? Então, vamos lá. A primeira nota é dó. Pediu para andar um tom. Andei um tom, é ré. Aí pediu para andar um tom. Andei um tom. Que nota que é? Mi. Agora, gente, depois do Mi, pediu para andar semitom. Semitom é a nota mais próxima, ok? É a nota mais perto. É só uma tecla. Olha lá, andei só uma tecla. É a nota mais próxima. Qual que é a nota mais perto do Mi? É Fá. Então, se eu tô no Mi e Mi é pedido para andar um semitom para frente, não um tom, semitom, então a nota é Fá. Agora, o que a escala está pedindo? Para mim andar um tom, ok? Olha lá, então se eu estou no Fá, andei um tom, qual que é a próxima nota? Sol. Se eu estou no Sol, está pedindo para andar um tom, olha lá. Estou no Sol, né? Preciso andar um. Então, ó, andei metade, andei um. Que nota que é? Nota Lá. Aí, gente, eu estou no Lá, tá pedindo para mim andar mais quanto? Um tom. Então, estou no Lá, tá pedindo para andar mais um. Que nota eu tenho? Eu tenho a nota Si. Olha lá, então eu tenho a nota Si. Então, formamos uma escala maior. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Tá vendo? Essa é uma escala diatônica maior, tá bom? Então, gente, formamos a nossa primeira escala musical. Essa é a escala de Dó maior. Gente, vamos formar agora mais uma escala aqui. Vamos formar, então, agora a escala de Ré maior, ok? Então, se eu vou formar a escala de Ré maior, qual que é a primeira nota? É a nota Ré, certo? Então, olha lá, Ré. Tá pedindo para mim andar um tom. Olha lá, Ré tá pedindo para mim andar um tom. Andei um tom, que nota que é? A nota Mi. Ok? Aí tô no Mi, pediu para mim andar um tom. Então eu tô no Mi, pediu para mim andar um tom.
Olha lá, que nota que é? Fá sustenido. Ok? Gente, minha luzinha ficou meio suja aqui, porque eu tentei usar uma caneta vermelha aqui, mas não deu certo, tá bom? Então, Fá sustenido. Aí, o Fá sustenido tá pedindo para andar agora semitom. Olha lá, andei semitom. Samuel, eu ainda tenho dúvidas sobre sustenido. O que é sustenido e o que significa. Então, você precisa assistir a minha aula de acidentes, enarmonia e sustenidos e bemóis, ok? Para entender a escala maior, se você tem dúvida sobre sustenido, bemol, essas coisas, então você tem que assistir a minha aula de acidentes, enarmonia, sustenidos e bemóis, tá bom? Então, gente, eu tô no sol, pediu para mim andar um tom. Então, que nota que é? É a nota Lá. Tô na nota Lá, pediu para mim andar um tom. Que nota que é? É a nota Si. Tô no Si, pediu para eu andar um tom. Que nota que é? Dó sustenido. Ok? Gente, vamos lá. Próxima escala, vamos fazer a escala de Mi. Então, a primeira nota é Mi. Ok? Então, Mi. Pediu para eu andar um tom. Andei um tom, é Fá sustenido. Pediu para eu andar um tom. O que que é? Sol sustenido. Pediu para eu andar semitom. Que nota que é? Nota Lá. Pediu para eu andar um tom. É nota Si. Pediu para andar um tom. É nota Dó sustenido. Pediu para eu andar um tom. É a nota Ré sustenido. Então, ó, temos aí a escala de Mi maior. Bom, nós estamos aqui na nossa aula de formação de escalas, mas antes de continuar, eu preciso te passar uma informação muito importante, ok? A ordem das notas musicais é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Essa ordem, ela nunca, sob hipótese alguma, pode ser mudada. Ok? Essa ordem, ela nunca pode ser mudada. A gente nunca pode colocar o Fá no lugar do Ré, por exemplo, Dó, Fá, Mi, Sol, não. Depois de um Dó, sempre tem que vir um Ré. Isso é obrigatório. Depois do Ré, sempre é Mi. Por exemplo, não pode acontecer de você estar formando uma escala, e aí você foi seguindo um padrão, seguindo a ordem, e aí você estava tocando, e depois de um Lá, você viu que a próxima nota é um Lá sustenido. Se eu já tenho um Lá, eu não posso escrever depois do Lá, Lá sustenido, porque eu já tenho um Lá na escala. É por isso que nós temos o Si bemol. Lembra da aula de enarmonia, que Lá sustenido e Si bemol tem o mesmo som, só muda o nome? Então, se você estava montando uma escala e de repente aqui, depois do Lá, apareceu um Lá sustenido, não pode, porque eu já tenho um Lá, eu não posso ter outro Lá. Então é por isso que eu chamo de Si bemol. É aí que a gente entende a hora que nós vamos chamar uma nota de sustenido ou de bemol, ok? Então, por exemplo, estou formando uma escala, né? Tá seguindo a ordem lá, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Depois de um Si, eu não posso ter outro Si, ok? Depois de um Si, eu jamais posso ter outro Si. Depois de um Si, sempre tem que vir um Dó.
Então, não é correto isso, tá bom? É aí, então, que eu vou, ao invés de chamar de sustenido, chamar de bemol. Por exemplo, aqui eu tenho as notas musicais, né? Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Imagina que eu estava montando a escala e depois do Lá apareceu um Lá sustenido. Só que eu sei que se eu já tenho um Lá, eu não posso ter um Lá sustenido. Por isso, então, que eu chamei de Si bemol. Olha só, agora sim, Fá, Sol, Lá, Si, porque depois de um Lá sempre tem que vir um Si. Então a ordem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, ela precisa ser respeitada. Ela nunca pode ser quebrada de jeito nenhum, e é por causa disso que eu vou saber o momento certo de chamar de sustenido ou de bemol, porque eu não posso repetir a mesma nota, ok? Por isso que nós chamamos de aula de teoria. Na prática, a nota tem o mesmo som. Na prática, um Lá sustenido e um Si bemol é a mesma coisa, o som, na prática. Mas na teoria os nomes são diferentes. Por isso que aqui nós estamos estudando teoria musical. Na prática é o mesmo som, é a mesma nota. Mas na teoria existe a hora certa de chamar de Lá sustenido e existe a hora certa de se chamar Si bemol. E é por isso que nós estamos aqui na aula de teoria. Se você tem dúvidas, me chama que eu tiro a sua dúvida, tá bom? Ó, que legal aqui. Você pode adquirir a minha apostila, tá bom? Apostila linda, maravilhosa para você fazer as lições, preencher aí na sua casa. E eu ainda tiro todas as suas dúvidas no WhatsApp, tá bom? Gente, vamos fazer mais uma escala aqui, que é a escala de Fá. Então, se nós vamos fazer a escala de Fá, obviamente a primeira nota é Fá. Tá pedindo para mim andar o quê? Um tom. Então é Sol. Pediu para andar um, é Lá. Pediu para eu andar agora semitom. É Si bemol. Samuel, mas por que é Si bemol e não é Lá sustenido? Ou por que não se chama Si sustenido? Se você tem dúvidas de sustenidos e bemóis, então você tem que assistir a minha aula de acidentes, enarmonia, sustenidos e bemóis. Você precisa assistir essa aula para entender por que teve lugar aqui que eu chamei de sustenido e teve lugar aqui que eu chamei de bemol. Não dá para mim explicar isso aqui, ok? Para você entender isso aqui, você tem que ter passado pela aula de intervalos e depois a aula de acidentes, enarmonia, sustenidos e bemóis, tá bom? Então, Si bemol, aí tá pedindo para andar um tom, né? Anda um tom do Si bemol é Dó, pediu para andar um tom é Ré, pediu para andar um tom é Mi. Então, nós temos a escala de Fá maior. Tá bom, gente? Para fazer as outras escalas de Sol, de Lá, Si, etc., não importa qual escala seja, é só seguir esse padrão. Tônica, tom, tom, né? Olha lá, tônica, tom, tom, semitom, tom, tom, tom. Ok? É só seguir isso aí que vai dar tudo certo.